Anunciou candidatura. Quem vai votar no Lula? Já tô nessa pesquisa, me inclui. Na maldita pós-verdade, família aponta a fraude e recebe apoio da corporação. Se já perdeu os jornais, só restou generais pra salvar o Jair. Vou apertar sem vontade, essa é a realidade, abraçar o Alckmin. Mal começou a eleição, Chile quento já quer revisão. A direita não aceita perder, ele sabe que vai dar PT. Mal começou a eleição, os milicos já quer pôr a mão. A direita não aceita perder. Se o golpe não der certo, esse choro eu quero ver. Anunciou candidatura. Quem vai votar no Lula? Já tô nessa pesquisa, me inclui. Na maldita pós-verdade, família aponta a fraude e recebe apoio da corporação. Se já perdeu os jornais, só restou generais pra salvar o Jair. Vou apertar sem vontade, essa é a realidade, abraçar o Alckmin. Mal começou a eleição, Chile quento já quer revisão. A direita não aceita perder, ele sabe que vai dar PT. Mal começou a eleição, Chile quento já quer revisão. A direita não aceita perder, ele sabe que vai dar PT. Mal começou a eleição, os milicos já quer pôr a mão. A direita não aceita perder. Se o golpe não der certo, esse choro eu quero ver. Olá, cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 10 de maio de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. Eu tô correndo aqui porque é a segunda vez que a gente faz essa abertura. E hoje aqui comigo temos ela, animadíssima com essa segunda abertura, falando diretamente dessa cidade bastante tropical no centro aí do nosso país, né? Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Lula lá, cresce a esperança. Olá, 15 graus em Brasília, não tão tropical assim. Seguindo aqui o nosso quarteto de hoje, ele que fala diretamente da aprazível Manaus, Diego Chinelo. Tudo bem, Diego? Agora sim, vamos lá, nesse nova plataforma que o Vitor nunca mais vai usar porque ela salva em 4 faixas. E fechando o nosso quarteto de hoje, ele que está de volta aqui para o delírio dos ouvintes e das ouvintes, né? Ele que fala da Vitorinha, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá tudo bem, mas no clima da Ana Raíssa aí, deixa o recado pro pessoal, se você não gosta de votar no PT, vota no Lula no primeiro turno que você não precisa votar de novo no segundo. Economiza, né, cara? Bom, lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil @podcastmid. Ana, Rodrigo e Diego, quais são suas arrobas, por favor? Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's, 2 S e vários A's. É pra gastar as letras. Eu sou @garoto do Quicão, KIKO, porque pão com salsicha é só pão e salsicha. Quicão é um estado de espírito. Aí, muito bem. Isso aí. E eu tô só no Twitter, eu sou @lhama na lama, porque lhama é o melhor animal. Hein, Vitor, qual que é o teu bordão do teu Twitter? Meu bordão? Cara, eu mal entro no meu Twitter, @erro500, eu não sei qual seria o bordão, sei lá. Tem que bolar aí um bordão. Vou pensar pra próxima semana. Lembrando que se você quiser apoiar o Midcast,
Midcast, temos lá o PicPay e o Padrim, picpay.me/midcast ou padrim.com.br/midcast ou pelo aplicativo lá do PicPay. Temos planos de R$2 e R$5, você apoia o Midcast, nos ajuda a continuar produzindo esse maravilhoso conteúdo diferenciado na podosfera, que é o Midcast Política. E fica aqui o aviso, esse episódio está sendo no dia 13 de maio, então se você está ouvindo depois, esquece. Mas se você está ouvindo no dia 13 de maio, Diego, eu disse 13 de maio. E 13? Isso, né? é 13. Isso, confirmar, muito obrigado. Confirma. 13 de maio até as 23h59, se você estiver ouvindo esse episódio e for um apoiador do Midcast no PicPay ou no Padrim, você estará concorrendo a um exemplar de Olga a Sexóloga, o livro de Thaís Kisuki, que ela anunciou e nos ofertou aqui no último programa. Então, iremos sortear, dentre os nossos apoiadores, um exemplar deste maravilhoso livro de Thaís Kisuki, só para quem for apoiador até o dia 13 de maio de 2022, até as 23h59, ok? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, na 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 na. Muito bem, vamos começar aqui nosso primeiro bloco. Ouvinte, se prepare, porque hoje vocês já viram como é que não vai ser aqui, né? Esse episódio, os poucos ouvintes ciristas que ainda tem no Midcast, nesse momento estão indo embora, né, cara? Já foram, já desligaram aqui, não vão continuar nem escutar o episódio. Ainda mais porque saiu pesquisa CNT hoje, né? E todo mundo cresceu, menos o Ciro. Exatamente, vamos falar sobre isso mais à frente. Mas vamos começar esse nosso episódio exaltando uma grande arroba aí do Twitter, que sempre faz belíssimas ilustrações, que é o nosso queridíssimo arroba ChrisVector. Se você ainda não o segue, siga lá no Twitter, arroba ChrisVector. E é o cara que, assim, consegue melhor desenhar, né, essa distopia escrota, essa bad trip infernal que a gente está vivendo, né? Sempre quando tem alguma tag, alguma campanha que está rolando também, ele é quem melhor, na minha opinião, traduz o que está acontecendo. E, caro amigo ouvinte, se você não viu essa capa para o episódio nesse momento, vai na descrição e veja aí o link da capa do ChrisVector. E para você, cara ouvinte, que por acaso não consegue, né, ver a capa, o nosso amigo Rodrigo vai descrever como essa belíssima capa do Chris, que a gente vai comentar e exaltar aqui nesse início de episódio. Cara, é uma capa realmente muito boa. É a capa do Le Monde Diplomatique. E você entra na grande fábrica de fake news dos Bolsonaros. Uma ilustração feita, a maior parte em tons de verde soturno, verde da maldade. Você acompanha o processo de montagem do kit gay, da vacina contaminada. Ao fundo você tem uma visão horripilante da cabeçorra de Carlos Bolsonaro dominando vários aparelhos celulares com símbolos de redes sociais dentro da boca de uma espécie de demônio papai com olhos com sinalizadores vermelhos. Ao fundo tem vários detalhes também, como a Carla Zambelli num telão fazendo a palestra. Não, e tem a questão da van, né? Quando ela falou que a van era da filha da Dilma, né? Aí tem uma referência à van também. Não, tem muita referência aqui, cara. Tem no alto também os 3 líderes do gabinete do ódio. Tem um estúdio de gravação de fake news também. Cara, Meu Deus, tem o patinho da Fiesp chorando. Gente, tem a lá no fundo. Tem, o que eu mais gostei foi a caveira do Olavo, cara. De chapéu e tudo, agora que eu vi. Quem é essa pessoa na frente da câmera da caveira? Mosca, na frente da câmera, cara, eu não consegui identificar, mas deve ser algum Olavete, né? Porque tem ali aquela ilustração do Chris também, da Pepsi com feto. Da Pepsi com feto. É o Alan dos Santos desse da vida aí. O Alan tá em cima, né? O Alan tá dos em Santos. cima no gabinete do ódio. E no primeiro plano tem as pessoas vestidas com camisa da seleção brasileira que recebem essas fake news de esteiras rolantes diretamente nas suas cabeças abertas e replicam isso em celulares. Então elas estão com a cabeça aberta e mexendo em celulares. Cara, é uma ilustração absurda de boa. Para mais crítica de arte, ouça o Não Pode Tocar. Olha o gancho, Rodrigo. Aproveita aí, cara.
Você não pode tocar com o D de pod no mudo em todos os tocadores de podcast e também nos aplicativos comumente usados para ouvir música como o Deezer e o Spotify. Você pode encontrar o Não Pode Tocar publicando episódios todos os domingos e siga o nosso perfil no Twitter e no Instagram como @Não Pode Tocar, comandado pelo primeiro e único cão podcaster, o Tio, e vai lá ganhar uns lambejos, o Tio. Excelente. Então fica aqui um abraço pro Cris por essa belíssima capa, que valia a menção aqui essa semana, porque ficou realmente maravilhosa, cara. Mais algum comentário ou podemos seguir? Vamos seguir agora, Vitor. Eu vou dar uma invertida em você. Vou fazer o jogo dos tweets. Ih, rapaz, é agora, hein? É agora, hein? Não vale clicar no link. Vou ler aqui o tweet e vou dar as opções. Vamos lá. Vaidoso, prepotente, mimando, covarde, frouxo, ingrato, mentiroso, desonesto, desleal, rola pequena, incapaz de resolver diferenças como homem de verdade. Esse é @BolsonaroSP. Eu digo e provo. Me processa, rola miúda. Vamos ver no que dá. Por rede social, qualquer rato é macho. Puta que pariu, cara. Eu gostei da parte eu tenho como provar, cara. Eu digo e provo. Essa parte é muito boa. Eu tenho como provar. Por favor, gente, não faça isso. Não polua mais o Twitter. A gente não precisa desse tipo de imagem. Já basta do Magno Malta, né, cara? Quando rolou, né? Puta que pariu. Esse tweet é psicografado do Olavo de Carvalho, diretamente do Além Túmulo. Letra A. Ele é do Silas Malafaia, letra B. Ele é de Ciro Gomes, letra C. Ele é de Cabo Daciolo, letra D. Ou ele é de Julian Lemos, deputado federal. Cara, infelizmente eu já tinha clicado no link, vou ser honesto aqui. Eu sei qual é a resposta, mas eu queria muito que fosse do Silas Malafaia, porque seria, assim, fenomenal. Porque o Silas Malafaia é isso, né, cara? É um pastor, né, que prega ali, fala de Deus, fala de família e tal, mas tá o tempo inteiro no Twitter xingando e falando as coisas mais absurdas possíveis, né? Eu fiquei imaginando lendo esse tweet na expressão do cinema, vai. Me processo! Rola miúda! Ai, que maravilha, bicho. Mas eu queria muito que fosse uma psicografada do Olavo de Carvalho. Também. Porque ainda testa aquela teoria de que, na verdade, ele não morreu, ele só fugiu pra não pagar os impostos. Ai, ai. E você, Ana? Eu só não consigo. Desde a primeira vez que eu li isso, eu pensei, cara, o que fazer com tanta informação sobre Bolsonarinho, né? Eu vou só aceitar tudo isso, que ele é covarde, frouxo, mimado, prepotente, e 2 variações de rola miúda. Ai, não sei. Não sei se eu bato palma, não sei se eu mando emoldurar esse e-mail, esse tweet. Esse tweet merece, sei lá, canecas, camisetas. Igual a camiseta daquela época, né, do... Que não, bandeiras. Atenção, você que nos ouve diretamente de São Paulo. Compareça a sua sessão eleitoral com este tweet impresso em uma bandeira de 2x4. Por favor, e mande foto pra gente. Posta foto e marca a gente. Aquelas impressões em A3 que o Frota levou pra CPI do Fake News, cara, por favor. Tem que ser na versão escura do Twitter, por favor. Claro, quanto mais tinta gasta, melhor, né, cara? Ai, que inferno, cara. Mas completa aí, Diego. A gente já sabe quem é que fez esse tweet, né? Tu passa a informação. Ele é do grandíssimo deputado Julian Lemos, que eu sabia que existia? Não, mas é deputado federal pelo grandioso estado da Paraíba. Não sei se é grandíssimo, eu não posso provar. Ai, meu eu Deus também não sabia quem era, mas pelo tamanho da mágoa, certeza Bolsonaro está arrependido. Sim, ele era um dos maiores apoiadores na época da campanha de 2018. Mas, Ana, o tamanho da mágoa não significa nada. Também não posso provar. Gente, e ele tá num verdadeiro rampage, assim, na página dele, o último tweet. Ele coloca #rola miúda, #calibre 22, #emoji de banana. Ana acabou de cuspir a água. Ai, #calibre 22. Eu queria ter a presença de espírito de usar essa hashtag. Será que eu vou... Eu quase me afoguei. E assim, tem uns errinhos de digitação que deixam tudo melhor, porque na verdade tá #rola minuda. É muito bom.
Aí ele também chamou ele de mimando. Sim, me manda. Ai, pra você ver, foi escrito na raiva. Foi escrito no ódio. Ele deve ter repetido isso pro E espelho. o pior é que eu não faço ideia do contexto dessa ofensa. Por que ele tá fazendo isso? Precisa. Não precisa. O que fez Bolsonarinho pra merecer isso eu também não sei. Nasceu. Além de ter nascido. Meu Deus, é Ai, muito ai. bom. Que E inferno, o bom é que o primeiro comentário que aparece pra mim, a primeira resposta é o Jorge Marx, o jornalista, que escreveu assim, gente. É isso. Bom, vamos Essa é pra você, ouvinte, que estava com saudade de um primeiro bloco com piadas de fato. Exato, cara. Bom, falando em piada, né? Vamos aqui a uma troca de afagos no Falando Twitter. em piada e falando em rola, inclusive, né? Em outras variações do termo. Sim. Por quê? Porque vamos falar de pau mandado. Gente, o Lula só anunciou a candidatura e já estamos todos mais felizes, né? Cara. Olha, hoje eu vim aqui pra puxar o saco do Lula. Aquele panão, assim, ó. Porque a gente teve aí a troca de afagos, uma passada de recibo absurda da nossa queridíssima Carla Zambelli, porque a Janaína Pascoal, ela tuitou o seguinte no dia 7 de maio. Por que Bolsonaro quer um Senado de pau mandado? Na verdade, acho que ela estava querendo dizer senador, né, no caso. Aí ela botou assim, perguntar não ofende. Eis que Carla Zambelli deu um RT comentado neste tweet, dizendo o seguinte, continuo pré-candidata a deputada federal. Mas é por essas e outras que me pedem para eu considerar o Senado. Não me considero pau mandado, mas gratidão não prescreve e lealdade ao Brasil deve estar acima de tudo. Aí a Janaína Pascoal respondeu, ao Brasil, ao povo brasileiro, não a uma pessoa. Senão, qual a diferença para o petismo? Aí a Carla Zambelli respondeu, no meu texto eu digo claramente, lealdade ao Brasil, basta ler. A diferença para o petismo é só uma, o só entre aspas, né? PT rouba para se perpetuar no poder. Eu defendo o PR porque ele não rouba e está mudando o país de acordo com meus valores e princípios. Seguirei defendendo enquanto assim ele for. E aí depois eu não vi se teve continuidade desse tweet, né? Mas que passada de recibo, hein, senhoras e senhores. A carapuça ia passando assim na ionosfera. E a Carla Zambelli deu um pulo para vestir a carapuça. E aí para você, leitor, perceba, né, que o presidente está mudando o país de acordo com os valores e princípios da Carla Zambelli, que são o quê? Criança passando fome e você desempregado. Exatamente, né? Cada um com seus valores, né? Só assim, contextualizando, a Janaína Pascoal soltou essa, né? Porque estavam comentando que o Bolsonaro estava ali em dúvida sobre qual seria o seu candidato ao Senado por São Paulo, né? Porque teria como opção Datena, que é o Datena fica naquela vou, não vou, a Janaína Pascoal, comentaram também Nise Yamaguchi, tinha um outro nome também, e aí começaram a ventilar, assim, Carla Zambelli até que podia concorrer, e aí a Janaína Pascoal mandou essa, e Carlinha pegou assim a carapuça, como disse o Diego, e vestiu ela lindamente, cara. Mais algum comentário? Cara, só que tá faltando notícia pra Carla Zambelli, né? Tá faltando motivo pra ela estar em foco, ela deve estar procurando lá, deixa eu ver aqui onde é que eu posso me inserir pra ver se eu puxo um pouquinho de mídia. Conseguiu, apareceu aqui no Midcast, parabéns. Parabéns, Carlinha. Venha retirar o seu prêmio. Falando em retirar prêmio, Rodrigo, você pode também descrever para os ouvintes a próxima imagem aqui do próximo tópico, porque é outra coisa surreal, cara. Realmente esse bloco hoje tá de volta às origens, cara. Ouvinte, se você ainda não... A parte triste de me... Pode falar. Não, ia falar, ouvinte, se você não conseguiu ver essa imagem, também tá na descrição do episódio. A parte triste disso é que você tá me fazendo clicar nos links da pauta, que é o que normalmente eu não faria para evitar ver esse tipo de imagem. Mas a gente tem o jornalista, o Alexandre Garcia, vestindo uma fantasia de farda militar. E já no auge da sua idade ali, dos seus 230 anos, com todo o seu porte físico, uma roupa toda de camuflagem, aquela calça de camuflagem, um sapato pesado, um coturno marrom, e caminhando em meio às mesas de um restaurante. Os bracinhos pra trás. Com os bracinhos pra trás, uma cara de mal. E a medalha? O que esse senhor tá usando uma roupa militar? Tem a medalhinha do bolso, cara. Detalhe, já medalhinha pendurada no bolso. O vovô da família tá no... Cara, eu não tinha parado. Guerra, eu não tinha tá tentado na botinha, cara. Puta que pariu.
E assim, por que esse senhor tá vestindo uma fantasia? Era carnaval já? Carnaval Foi adiou, né? abandonado pela família. Em Brasília o carnaval vai ser agora em maio, Ana? Pelo visto porque aqui a gente sabe que se cobrir vira circo. Mas é uma situação triste no Brasil, essa coisa do abandono de idosos, né? A gente sabe que é difícil cuidar, mas a pessoa tem ali o seu histórico de vida, por mais depreciável que seja, por mais que você queira se afastar do familiar, a pessoa chega nesse estado de aparente demência, precisa de um cuidado maior, precisa de atenção. Não sei se é o caso de interdição, mas sair fantasiado de militar, isso, Brasília agora tá 15 graus, mas devia estar quente, né? Pra você vestir coturno e você... Vai que ele resolve aproveitar que ele tá camuflado e se embrenhar na mata. A gente não sabe o que um idoso nessas condições pode fazer. Solto no cerrado, 10% de umidade. Gente, um comentário breve que eu fiz com vocês em off, aliás. Eu almoçava nesse restaurante por vezes. Galera de Brasília, lá no Rádio Centro, quinzinho. Que assim, um pé sujo. Não é lá... É um lugar que você almoça ali no dia de trampo, né? Que você vai... E chegou um dia que eu virei para o meu cônjuge, que almoçávamos juntos nessa época, e falei assim, eu não aguento mais almoçar com o Alexandre Garcia, vamos mudar de lugar. Porque ele almoça aí todo dia. E assim, chega uma hora que você tá... Porque Meu Deus, essa vibe. insalubre. E a vigilância sanitária não faz nada. Nada. Aí foi onde começou o coronavírus, certeza. E assim, cara, nessa vibe, gaga 100% do tempo. Mas ainda sem roupa militar ainda. Sem roupa militar, mas a vibe loucaço já tava. E onde ele senta, sabe quando você joga, tem um monte de piabinha numa água e você joga um negócio e abre um vácuo assim? Ou tem um... É assim. Sei tá fora de órbita há muito tempo já. E quem fez esse registro foi a Vanessa Lippelt, né, que é jornalista editora do Congresso em Foco, e aí ela escreveu no tweet dela: o áudio da Juliana Morrone nunca fez tanto sentido pra mim. Se você, ouvinte, não sabe do que se trata, pesquisa aí no Google, Juliana Morrone, Alexandre Garcia, que aí realmente as peças talvez se encaixem nessa distopia maluca aí. Mas eu sigo com o meu palpite aqui, que ele adotou essa indumentária pra ver se ele ganhava um Viagrinha grátis. Sigo aqui no meu palpite. Chega lá no hospital lá das forças, né, cara? Vestido assim, já entrega na hora, né? Agora vamos falar aqui de coisa séria. Temos o nosso fungo presidencial querendo assumir a paternidade do Pix, né, essa ferramenta maravilhosa que o Rodrigo adora, usa bastante, né, que foi lançado aí durante o ano de 2020, né, já sob o governo Bolsonaro, mas o que ele está tentando fazer é justamente mostrar para a população que ele foi o pai, né, o governo dele foi o grande idealizador, né, do Pix, que teve as ideias todas. Isso acaba sendo um trunfo para ser usado durante a eleição, né? Porque realmente o Pix é uma coisa que chega basicamente na maior parte da população. E você realmente propagandear que você foi o pai dessa ferramenta pode ajudar em alguma coisa. E eu queria saber de vocês se realmente o Bolsonaro vai continuar insistindo que é o pai do Pix para tentar mostrar alguma coisa de útil e se isso pode surtir realmente algum efeito prático, tipo, putz, vou voltar nele, pois ele criou o Pix e facilitou a minha vida. Meu amigo, se ele clamou a paternidade do auxílio emergencial, que foi largamente alardeado em todos os jornais que foi feito pelo Congresso, que o governo queria um valor menor, imagina isso que foi gestado lá no meio da gestão Temer, no terceiro escalão, o segundo do Banco Central. Cara, eu acho que não. Você não vai conseguir muita coisa com isso. Mesmo que colhe a mentira, e já tá em campanha na televisão isso, tem candidatos do PL aqui que já passou aqui no estado com essa mesma frase, né? Eu tô junto com o Bolsonaro que criou o Pix. Eu acho risível, porque, bom, você que tá nos ouvindo, você tá pretendendo fazer uma compra no Pix? Será quanto que você consegue comprar no Pix? Será que você consegue comprar esse mês aí 1 quilo de picanha no Pix? Porque eu não sei se tem como sair mais dinheiro da sua conta, né? Então eu não sei se cola muito, porque você dizer que você criou um sistema, mesmo sendo mentira, mas que na prática as pessoas continuam sem dinheiro pra gastar, não adianta muita coisa. E é risível, né? Por melhor que seja o Pix, assim, porra,
governo federal, mesmo que tivesse sido ele, sacou? Não era coisa pra ser lembrada a título de campanha presidencial, porque era pra ele ter feito muito mais coisa. E não fez, aí fica catando migalha do Temer. Por falar em VHH, né? Que bad trip mesmo. Lembrando que esse é o segundo fato que ele tá tentando ganhar a paternidade, vamos dizer assim, né? Porque com a transposição do Rio São Francisco ele tá fazendo a mesma coisa, né? Sendo que ele finalizou, sei lá, os últimos 3% da obra, né? E só lembrando aos ouvintes que o Pix, né? A ideia de implementar algo parecido com o Pix aqui no Brasil começou a ser debatida lá em 2016. E aí não tinha esse nome, né? Era a ideia de uma plataforma nesse nível. E a coisa foi sendo estudada, né? Dentro ali do Banco Central. Em 2018 já tinha um rascunho já bem definido. Só que antes da pandemia eles já tinham, né, tentado agilizar isso para lançar ainda em 2020. E com a questão da pandemia, eles também anteciparam um pouco mais a implementação. Lembrando que o Pix só entrou, sei lá, em novembro ou outubro de 2020. Então a pandemia já estava rolando há meses, mas foi um dos motivos para eles terem antecipado também. Mas o Bolsonaro já falou, né, que o Pix surgiu por causa do auxílio emergencial, que foi para facilitar a vida das pessoas para receber o auxílio emergencial e tal. Então ele está inventando várias coisas relacionadas ao Pix para tentar ter algum ganho político, né? Vamos ver se vai surtir algum efeito, né, no dia a dia das pessoas. Sabe o que isso me lembrou? Quando ele foi pra Rússia, ou ele foi encontrar o Putin, e aí o Putin tinha meio que baixado, antes da guerra com essa mesma, o Putin tinha baixado o tom lá com a Ucrânia, e ele, talvez, né, tenha sido eu. Se essa guerra não tivesse rolado, ia ser um inferno. Ele ia falar que, assim, até outubro, que tido ele. Olha só, capaz. Ainda ia pedir pra concorrer ao Nobel da Paz, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Provavelmente. Cara. Carluxo devia estar encampando isso aí. Carluxo é o RP do pai. Exatamente. Bom, vamos ver como é que vai ser essa situação, se vai surtir algum efeito ou não. Agora, falando em efeitos, o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Curitiba concluiu o julgamento do processo ético disciplinar de Renato Freitas, vereador do PT, né, nessa última terça-feira, vulgo hoje, que a gente está gravando, e decidiu pela cassação do mandato dele, e agora essa decisão vai para plenário, né, ele vai ter 5 dias para recorrer, né, e caso o Conselho de Ética não mude essa decisão, ela vai ser submetida ao plenário, tem que ser colocada para votação nas próximas 3 sessões, e aí precisa de maioria absoluta, que no caso são 20 votos. E quem é Renato Freitas? Aquele vereador que a gente comentou aqui num passado não muito recente, que organizou aquele protesto em Curitiba, que depois começou a se espalhar, que ele teria invadido a igreja ao final do protesto, depois a arquidiocese ou algum outro órgão da Igreja Católica, agora não estou me recordando, disse que na verdade não teve missa nenhuma interrompida. Enfim, foi uma situação que gerou muito barulho, principalmente na base bolsonarista. A gente comentou aqui, eu mesmo cheguei a criticar o episódio, depois a gente corrigiu aqui, mas por conta dessa situação, ele corre o risco de ser cassado, cara, na Câmara Municipal de Curitiba. O que vocês acham dessa situação? É exagero? É preocupante? É um precedente perigoso? Cara, depois do que esclareceu de fato o caso, né? Eu acho que é oportunismo mesmo olha o partido da galera, né? Que apoiou aí Novo, MDB, União Brasil. É pra dar uma alfinetada no PT, assim, nesse momento de pré-eleição. Eu concordo com o Diego. Usaram de boi de piranha. A gente sabe que pauta moral cola demais, né? Então, invadiu uma igreja, interrompeu a missa. E daí que a igreja vai dizer que não aconteceu isso, já era. Já pegou, já colou a palavra que eles gostam muito, né? Que é a narrativa. A narrativa já tá correndo, então sobrou aí. Mas que é puro espantalho, espantalho. Isso aí é pra atingir o PT. Se ele vai ser cassado, eu não sei. Eu acho que é mais provável até que suspendam o mandato dele por algum tempo. Mas considerando quem tá na Câmara de Vereadores de Curitiba nesse momento, eu não duvidaria, né, que conseguisse esses 20 votos para cassação. Mas o mais provável, eu trabalho com isso, porque o que eles já querem é realmente se aproveitar da situação. Acho que suspenderiam o mandato dele por algum tempo e depois ele retornaria. Mas pro resto do mandato dele vão sempre fazer essa lembrança. Qualquer discussão que ele tiver na Câmara agora vão apontar o dedo. Exatamente, cara. Uma próxima atualização desse caso, a gente volta a comentar aqui
aqui para ver como é que foi o desenrolar dessa história, mas eu tô de acordo aí com o que vocês falaram. E agora, pra gente fechar esse nosso primeiro bloco, vamos aqui a duas notícias que vêm diretamente do Senado, que foram aprovadas hoje, matérias aprovadas hoje no Senado Federal. Primeiro, o Senado aprovou uma PEC que eleva para 70 anos de idade o limite para nomeação no STF e em tribunais superiores. Então, antes a Constituição previa que a idade máxima para você indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, era 65 anos e agora aumentaram para 70 anos. O que vai completamente na contramão do que tinha aquela proposta da Bia Kicis, que na verdade ela queria reduzir essa idade no caso da aposentadoria, para poder permitir, né, que o Bolsonaro indicasse mais 2 ministros e tal. E agora eles fazem justamente, né, uma coisa que vai no inverso da proposta dela. Então, tipo, o cara pode ser indicado com 70 anos, ou a mulher, e com 5 anos depois já se aposentar no STF ou algum outro órgão, porque esse limite foi aumentado. Cara, eu gostei da decisão porque é muito melhor você indicar uma pessoa que vai ficar lá só 5 anos, possivelmente fazendo merda, do que 30, como ficou o Marco Aurélio Mello, ou 20 e tantos, como tá o Gilmarzão, entendeu? Então eu, por mim, podia provar que é só de 70 anos pra cima que indica e aposenta ali com 72 no máximo, que esse negócio de mandato vitalício é foda. Vitalício não é até aposentadoria. Já tá colocando que a pessoa vai chegar em 75 ali, crau, morreu. Mas, cara, talvez essa seja uma das ideias. É um pouco difícil de interpretar os motivos de correr com isso agora, mas o que dá a entender é que futuras indicações elas já pensem nesse período reduzido de atuação ali do pessoal nos Supremos Tribunais, porque você pensa nisso, você já indicava pessoas mais jovens que iam se arrastar por vários mandatos. Agora, se você começa a indicar sempre pessoas mais velhas, você já tem uma atuação muito mais reduzida. A pessoa não vai modificar muita coisa ou estabelecer um ponto de vista, um longo histórico ali dentro do Supremo Tribunal, qualquer um deles, né? Que é o que a gente até já discutiu algumas vezes. Muitas vezes a pessoa é indicada durante um governo e atua próximo daquele governo para indicação, mas nos próximos governos muda completamente a sua postura, né? E a gente fica na dúvida, como é que vai se desenvolver a carreira de alguns desses magistrados quando chegam no STF, se vai continuar concordando em parte com aquele governo que o indicou, ou se vai mudar essa postura dependendo do resultado das eleições seguintes, né? E muitas vezes os magistrados, eles se desgrudam disso, assim, se deslocam dessa indicação. Então a gente pode pensar como vai ser, por exemplo, a trajetória do Mendonça, uma coisa que a gente já tinha comentado aqui, que no início seguia estritamente aquelas pautas conservadoras, mas agora no final já parece que começa a bambear de um lado para o outro. Peraí, eu não vou assinar tudo que vier do governo Bolsonaro. Pode ser um caminho, mas quando você só tem 5 anos de atuação, muda completamente esse cenário. É verdade, cara. Ou ele tá querendo indicar alguém que ele não pôde indicar, né? Porque a Bia que passa pensando num segundo turno aí de, pega o velho desses aí, sei lá, que já estão ali, né? Cercando, sempre tem. Mas não vai ter segundo mandato, né, Jair? Então deixa cair aí. Sabe? Na reportagem aqui disseram que uma das justificativas dessa PEC é porque para adequar a PEC da Bengala, né, que aumentou para 75 anos a idade de aposentadoria, né, aquela PEC que foi justamente para Dilma não indicar mais 2 ministros, e aí já que aumentou a aposentadoria para 75, teoricamente não teria problema em aumentar a idade de entrada para 70. E aí também tem gente dizendo que isso serviria para agradar um pouco o fungo presidencial, que num possível segundo mandato dele poderia indicar 2 nomes que já têm mais de 65 anos, que são alinhados a ele, que é os 2 ministros da STJ, né, o Humberto Martins e o João Otávio de Noronha, que é aquele que sempre dá a decisão favorável para o Bolsonaro e para a família, né? Coincidências da vida que acontecem no judiciário, esse judiciário maravilhoso, lindo, justíssimo, que nunca condena pessoas que foram contra membros, por exemplo, do STF. O STF, condenar a pessoa a pagar 300 mil reais porque falou mal de um dos ministros do STF, isso, jamais aconteceria. Então, esse judiciário sempre muito justo, né, que a gente tem aqui no Brasil. E outra aqui do Senado Federal, essa aqui, cara, essa foi aqui aos 45 do segundo tempo, entrou na pauta, foi agora há pouco, né, na sessão de hoje. O Senado Federal aprovou, o Rodrigo vai gostar demais, cara, aprovou um novo limite de gastos do governo com propaganda em ano eleitoral. Então vamos lá. O texto permitirá ao governo federal, mas também vale para estaduais e municipais, tá? Mas em relação ao governo federal, ele vai poder
aumentar em 25 milhões, ainda em 2022, gastos com propaganda. E aí o texto já foi aprovado na Câmara, agora foi aprovado no Senado e segue para a sanção do fungo presidencial. Mas, cara, o relator do projeto, o senador Eduardo Gomes, do Tocantins, do MDB do Tocantins, ele deu a seguinte justificativa para esse projeto. Vamos lá, ó. Abre aspas para ele. É um setor da economia que, a exemplo de tantos outros, precisa neste momento de reforço, garantia de emprego. Esta relatoria tem a ver com as relatorias que já foram feitas aqui para centenas de setores da economia brasileira, fecha aspas. E aí ele também destacou que esse projeto fala sobre a contratação de serviços de comunicação digital e pipipi, popopó. É um escárnio, né? Aumentar isso às vésperas da eleição, um projeto desse passar, é bizarro, né? O que vocês acham? Mas é óbvio que o presidente vai vetar uma pouca vergonha desse Congresso corrupto, entendeu? Com toda certeza. Tenho plena confiança na canetada do presidente. Peso da caneta Bic, né? Sim, se tem uma coisa que o governo já gasta, é com propaganda. Inclusive com aquilo que não sai, né? Eu sempre gosto de ressaltar as propagandas do MEC aqui, porque você, desde o começo, eles propagandearam um monte de coisa que não saía do papel. Da carteirinha estudantil digital lá, né, até as compras de equipamento, robôs e tudo mais, os cursos que o MEC promovia, e nada saía do papel. Então agora você tem, durante as eleições, mais chances de poder investir em divulgar as realizações do governo, o que é muito positivo. Vamos pensar que o governo vai poder divulgar tudo aquilo que realizou durante esses 4 anos de governo, como, por exemplo... Ótimo exemplo, Rodrigo. Muito bom, cara. Realmente. E aí, eu não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, mas só finalizar aqui com a informação que apresentaram uma emenda, né? O PT apresentou uma emenda para que isso valesse a partir de 2023. E aí a emenda foi rejeitada. Falou, não, isso, pra que esperar tanto, né, cara? Se a gente já pode agora divulgar os gastos. E aí, o que eu achei maravilhoso é que, pela legislação atual, né, o gasto se limita, no primeiro semestre do ano eleitoral, a um valor equivalente à média dos gastos com propaganda nos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. E aí o projeto simplesmente passa a considerar a média mensal desses gastos, não mais dos primeiros semestres, média mensal nos 3 anos anteriores, multiplicada por 6. Por que multiplicado 6? Ninguém sabe, simplesmente multiplica por 6 aí, tá bom. Reajustado pelo IQQ, né? O índice que eu quiser. É isso aí, cara. Porra, bizarro. Enfim, Só mas... pra me corrigir aqui, Vitor, porque, gente, corrigir, vou até passar a fonte aqui, porque assim, o governo ele tem muitas conquistas durante 4 anos e podem ser divulgadas. O site oficial é bolsowars.com. Então lá vocês vão poder acompanhar as realizações, as conquistas, os heróis desse governo Bolsonaro. Então, isso eu já deixo a ponto. Se quiser fonte também, o pessoal vai poder buscar alguns materiais para poder divulgar no WhatsApp. Você que apoia o governo, vai lá buscar figurinhas, tem packs de figurinhas para você comunicar e ressaltar as conquistas desse grande governo. E um belo site, diga-se de passagem, Rodrigo. Muito bem lembrado, cara. bolsowars.com. Fechamos então, Rodrigo. Fechamos esse primeiro bloco e agora vamos para onde? Agora a gente vai para greve do prato feito. Começando aqui o ponto da pauta, antes da gente falar da greve do prato feito, que obviamente é uma resposta aí a um protesto contra o grande vilão da inflação, o grande responsável da inflação, que é o tomate. Antes da gente falar dessa greve, eu queria comentar um pouco sobre movimentações da Polícia Militar brasileira, que está ali fazendo o seu trabalho, né, trabalho de segurança, segurando aquilo que é a nossa exportação, aquilo que mais alavanca a nossa economia, né? Não sei se vocês viram a notícia de que a PM ela estava se envolveu aí na apreensão de 78 quilos de ouro. Estava escoltando uma aeronave com 78 quilos de ouro, aparentemente num transporte ilegal, não tenho certeza, mas não sei se vocês acompanharam essa notícia. Quando você falou a PM aí envolvida na apreensão, por um segundo eu achei que ela tivesse feito a apreensão, mas na verdade ela estava
transportando o ouro, né? O ouro aí que, por uma coincidência absurda, né? Alegadamente o dono desse ouro teve reunião no gabinete de Bolsonaro, já foi recebido por ministros e até pelo vice-presidente Mourão. Sua empresa é suspeita de vender ouro de garimpos ilegais do estado do Pará. Mas ele diz que é totalmente legal, que ele tem a nota de tudo, tá tudo registrado direitinho, cara. Deve ser legal pra ele, eu juro, né? Cara, mas a gente tem que ver que pro lado da economicidade é muito melhor você ter o mesmo cara sendo policial, sendo o bandido e sendo o garimpeiro. Porque você vai destacar 3 tipos de policial, manda o cara logo, sabe? Vai. E ainda é recebido pelo presidente. Porém, esqueceram de avisar Bolsonarinho, né? Porque bananinha, rola miúda. Foi lá dar uma lacradinha, né, no Twitter e falar: ora, imaginem vocês se eles tivessem ligação comigo. Porque ele achou que ia respingar no Dória. Exatamente. E ele tentou dar essa lacrada, né, porque os 2 dos PMs que estavam na escolta, eles estavam lotados na casa militar do governo de São Paulo. Então ele falou: opa, agora eu me consagro, né, cara? Usou na casca de banana o bananinho. Bem feito pra ele querer chutar o Dória, cara. E aliás, né, por que ainda perde? Cara, por que ainda perde tempo querendo chutar o Dória, cara? Eu realmente não consigo entender, sério mesmo. Rodrigo, vai comentar alguma coisa, cara? Cara, eu tava aqui tentando imaginar quanto dinheiro que é 78 quilos de ouro. 23 milhões. Cerca de 23 milhões. Eu não consigo realizar. Eu consigo até imaginar, às vezes, em nota, alguns milhões, mas quando eu tento imaginar isso, quanto que isso vale em Pix, quanto que isso vale em ouro, eu não consigo, muito abstrato pra mim. Vocês viram a cocaína que foi parar lá na Nespresso, na Suíça? Não sei quantos quilos de cocaína que saiu do Brasil. Os caras abriram lá na fábrica. Pra ver como o café tá caro, né? Não, eu fico imaginando quem tinha que receber a carga de cocaína e recebeu a carga de café no lugar, né, cara? Bicho, Eu se fosse sei lá, vender cara. aqui, capaz do lucro ser o mesmo. Alguém se confundiu ali enquanto... Porque tem codinomes pras coisas, né? Aí você vai... Imagino que você vai perguntar onde é se carregou o pó. Se enviou o pó, enviei o pó, cara. Nossa, o pó chegou uma lá. confusão digna do Woody Allen, né? Isso. Às vezes o operador da alfândega era mineiro, né? Pó. É popô. Né? Pronto. Igual não disse, errou a cor do pó. Olha, só complementando Chegou isso. Não falei qual. Foram 500 quilos de cocaína em remessa de café vinda do Brasil para Nespresso na Suíça e a carga é avaliada em, deixa eu ver aqui, em 270 milhões, cara. A carga que chegou lá. Vale mais do que ouro por essa. Eu não sei, acho que foi Ana que tinha comentado. Olha aí, PM de São Paulo, perdendo tempo com ouro, podendo transportar café. Por essa o Silvio Santos não esperava, que o ouro não vale mais do que dinheiro. Mais. Eu acho que Ana que tinha comentado que, se chegou esses quilogramas de cocaína no lugar de café lá, algum traficante aí recebeu cápsulas da Nespresso no lugar do seu carregamento, né, bicho? E aí, que o cara falou? Pra quem que o cara denuncia, né? Olha, seu guarda, queria fazer uma denúncia. Cápsula da Nespresso, cujo preço passa ali perto do preço da cocaína, na verdade. Né? Dependendo de... E tudo elas por elas. O cara compra. Podia ficar de boa ali. Acho que ele consegue recuperar uma parte do lucro. Consegue. Deixa eu perguntar pra vocês, sabem qual instituição que investiga esse tipo de situação pode chegar aos culpados de um tráfico de pó, de café? Polícia Federal. Polícia Federal que talvez entre em greve. Eu brinquei com a PF agora há pouco, e a PF que vai entrar em greve, o prato feito já tá em greve, gente, já não tá rolando prato feito mais. A PF talvez entre em greve, porque a Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal aprovou uma greve da categoria por conta da presença do ministro da Justiça e de Segurança Pública, Anderson Torres, em seu cargo. O que eles pedem é que o ministro renuncie. Vocês acompanharam essa aprovação aí de uma possível greve da Polícia Federal? Cara, que foi maravilhoso o jeito que tu anunciou, porque eu fiquei presença dele aonde, meu Deus? Que evento foi esse tão catastrófico que a presença dele faz... catastrófico a presença dele no cargo. Exato. Aí quando você terminou, eu concordei. Eu estava aplaudindo com os pés aqui. Mas assim, polícia pode fazer greve? Cara, é aquela discussão semântica, né? Porque greve de policial é motim, mas nos últimos tempos, desde que a gente teve uma greve /motim da polícia aqui no Espírito Santo, que foi catastrófica também, o pessoal resolveu passar por cima dessa discussão semântica e se todo mundo pode fazer greve, por que a gente não pode também, né? O que, honestamente, assim, eu sou a favor de militares responderem justiça comum. Eu sou a favor de acabar com essa separação aí. Não, é tudo trabalhador. E trabalhador teria o direito de
fazer greve, principalmente quando o motivo é justo. Agora, por falar em passar por cima, eu quero fazer aqui a recomendação aos nossos ouvintes senadores ou governadores aí, né? Quem for querer parar essa greve, que use um trator blindado, né? Para evitar o tipo de contratempo que o Cid Gomes teve. Fica a dica. Dicas de segurança. Ao lidar com a polícia, olha aí. Mas o motivo das greves também, né? Não só a renúncia, né, do ministro da Justiça, como também o motivo que o governo federal anunciou aí 5% para todo o funcionalismo público, e eles falaram que não querem que os outros recebam aumento, que aí eles não vão se sentir especiais, porque eles não foram amados, não receberam um abraço do pai quando eram criança. Greve de professor é vagabundo, greve de polícia, legítimo pra caralho. Apenas querem melhores condições, né? Falando em melhores condições, cara, sabe quem tá dando uma condição boa nesse primeiro trimestre? Teve um aumento de condição boa de 3.700%. Quem, Rodrigo? É uma empresa praticamente falida. Assim, é uma empresa que ela só dá vergonha pro nosso país. É uma empresa que, de acordo com os neoliberais, ela deveria ser vendida antes que ela se transforme em uma sucata, porque ela é só mais um gasto no nosso país, porque, bom, estatal, que é coisa mais demodê do que estatal, né? Mas aparentemente a Petrobras, ela teve um lucro de 44,56 bilhões de reais no primeiro trimestre. E por isso que eu falei que é um aumento de 3.700% se a gente comparar com esse mesmo registro no ano passado, ali durante o auge da pandemia. E a Petrobras está lucrando, vai dividir esse dinheiro aí com seus acionistas, mas o preço da gasolina continua quase batendo R$9, né? Será que uma coisa tem relação com a outra? Não sou economista. Quer dizer, Rodrigo, que você deixar a Petrobras lucrar à vontade, né, e dividir lucros com seus investidores não tornou a gasolina na bomba lá para o consumidor mais barato, não evitou o aumento de 8% no diesel que teve essa semana, não teve isso, cara. A paridade de preço internacional não funcionou para o consumidor final e apenas para o investidor. Eu tô chocado aqui, cara, tô realmente em choque. Cara, é um choque absurdo, assim, são coisas que a gente jamais imaginaria que aconteceria. Vou pensando em números aqui. De acordo com a estatal, esse lucro, ele se deu por conta da subida aí do preço do barril de petróleo, né? O preço do barril de petróleo que estava custando lá no ano passado $60, quase $61, ele passou esse ano para custar $101,40 mais ou menos, e aí por isso você teria esse lucro. Eu acho engraçado que, se não me falha a memória, na época o pessoal tava fritando no ódio por conta do preço da gasolina no governo da Dilma, que tava ali batendo os R$3 quase o preço do litro de gasolina. Se não me falha a memória, o preço do barril de petróleo tava lá em $114, $117, e conseguia segurar em quase R$3. Agora o preço tá lá nas alturas. O preço do barril $101 e a gente tá com a gasolina quase R$9. Aliás, tem uma parte no último episódio do Medo e Delírio em Brasília que fala bem sobre essa questão, né, da Petrobras na época do governo Dilma, né, e como se vendeu que a Lava Jato e a corrupção que estava rolando na Petrobras foram os grandes responsáveis pela, entre aspas, dívida que a empresa tinha lá, bilionária, e que até hoje está aí pagando. Então, recomendo também. É um trecho que foi, acho que, de um podcast da Sabrina Fernandes, se eu não estou enganado. Vai lá no último episódio do Medo e Delícia em Brasília e ouçam lá o A Parte. Faz uma conexão boa aqui com esse tópico. Vamos mudar completamente o tópico. Vamos falar da ex-mulher do Bolsonaro, que já agora entrando direto na pauta de eleições, assim, que é o que vai ter esse ano, né, o que vai chamar mais atenção. Vocês ouviram falar da chapa Rorô? Infelizmente, sim, cara. Infelizmente. É o seu estado, né, cara? Sim. Assim, é o seu estado. É isso que o Rio de Janeiro tem a nos oferecer. Porque os bolsonaristas estavam questionando aí a candidatura do Romário, né? E como que o PL decidiu fazer com que as pessoas, com que o eleitorado talvez prefira o Romário ao Daniel Silveira? Colocar como suplente do Romário a ex-mulher do presidente Rogério Bolsonaro. Cara, quando eu vi essa manchete, aquele misto tipo assim, porra, não é possível que eles vão tentar isso, mas a partir do momento que você lembra que a gente tá falando da política do Rio de Janeiro e que recentemente a gente teve a mãe do Ciro Nogueira assumindo uma vaga no Senado quando ele assumiu a Casa Civil, a mãe dele era suplente dele no Senado, então por que não a ex-mulher do Bolsonaro ser suplente do Romário, né, cara? Isso é coisa pequena. Mas eu até tuitei outro dia que o Rio de Janeiro, né, ele é forjado
mergulhado, né, em uma grande coleção de absurdos e crimes. E esse é mais um dos absurdos que provavelmente esse Estado maravilhoso vai nos proporcionar, porque Romário lidera as pesquisas para o Senado com o apoio bolsonarista e talvez com a ex-mulher Rogéria Bolsonaro como suplente. E aí, cara, sei lá, Bolsonaro se reelege. Vamos batendo todas as madeiras aqui. E aí, Romário ganha uma pasta ali, ministério de alguma coisa, sei lá, que vão inventar pra ele. E aí teremos mais uma Bolsonaro no Senado Federal, perpetuando esse maldito sobrenome, cara. É esse o cenário. Eu gosto que o Vitor é otimista, né? Eu já tava aqui pensando que o Romário deve ter muita coragem ou ser muito burro. Porque não é só assumindo cargos no executivo que um parlamentar pode aí ser forçado a deixar o seu cargo, né? Também. Nossas mentes estão conectadas, Diego. A primeira coisa que eu pensei existem maneiras foi um pouco mais permanentes de tirar alguém do cargo. Já diria Arnon de Mello, não é mesmo? Eu fiquei absurdada de saber que os 3 bolsonarinhos têm mãe, porque até agora nunca tinha passado pela minha cabeça. Filho de chocadeira. Só pode, sabe? Nunca tinha passado pela minha cabeça que eles teriam mãe. Quando eu vi a Rogéria, eu fiquei, quem? Rogéria, quem? E perdi, né? O consolo da ignorância, que era do céu. Não, e aí, Mas, gente, rapidinho, nessa reportagem tem comentando a questão do Daniel Silveira e tal, e do Pazuello, que também seria um possível candidato ao Senado, e me fez lembrar, não sei se está aqui na pauta, né, que ventilaram essa semana que Pazuello seria a pessoa indicada por Bolsonaro para escrever o plano de governo da campanha do fungo presidencial esse ano, cara. É demais, Primeiro o roteirista turno, do hein, Brasil. Lula? Eu nem sabia o que era um governo, pô. Ai, meu Deus Mas do assim, céu. considerando o último plano de governo que elegeu o Bolsonaro, que Não era... precisa muito, né, cara? Não precisa muito. Era um PDF escroto pra compartilhar no WhatsApp. Aquilo lá não precisa de muita coisa. Não tinha proposta nenhuma. Segurança, Não tinha proposta, vamos reduzir a criminalidade. Era isso, cara. Ai, meu Deus. Né, o mapa do Brasil, com os estados que são governados pelo Foro de São Paulo, com o aumento da criminalidade. Sim. Eu não espero nada diferente disso pro plano de governo. Mas, cara, se assim, a gente tá criticando aqui o PR, mas isso é injusto, porque, pô, meses antes da eleição, o PR tá aí preocupado em garantir a eleição do Lula. Nas palavras do próprio, aliás. Porque, como ele desconfia muito das urnas eletrônicas que o elegeram em 2018, né? Ele desconfia muito dessas urnas eletrônicas, vai ficar nesse ataque ao processo eleitoral até que a eleição se consolide. A gente vai ver o que vai acontecer depois. Mas ele anunciou essa semana que as Forças Armadas elas não ficariam apenas como espectadoras do processo eleitoral, o que é o básico que elas deveriam fazer, né? Eles não deveriam se envolver em nenhum processo eleitoral, mas elas se envolveriam com a contratação de uma empresa para uma auditoria externa aí do sistema eleitoral. Foi isso que ele anunciou, né? Afinal, nas palavras dele, se as pesquisas dizem que o Lula tem 40%, eu quero garantir a eleição do Lula. Bom, só reforçando a tag que teve aí no topo dos assuntos do momento, aí dos Trend Topics, recentemente foi parar na Fátima Bernardes. Milico não dá palpite, né, cara? Não tem que Milico ficar dando pitaco sobre se a eleição tem que ser de uma forma ou de outra. E aí essa questão da auditoria, o Bolsonaro falou que o PL vai contratar uma empresa, olha isso, a empresa privada, contratada pelo Valdemar Costa Neto, para auditar a eleição antes dela ocorrer, já antecipadamente, e ele já anunciou que talvez ela não encontre nada, né? Porque assim, talvez ela não consiga auditar o processo e, vai ficar feio pro TSE se isso acontecer. Mas a minha pergunta pra vocês, cara, não sei se vocês querem comentar sobre essas falas aí do Bolsonaro, essas maluquices, o Pacheco dizendo que é legítimo ter auditoria externa, mas que quem tem que contar é o TSE e ninguém tem que se intrometer nisso. Quem vocês acham dessa galera toda aí, Pacheco e companhia, que vai estar na linha de frente para defender o Congresso numa tentativa de golpe depois que o Bolsonaro perder a eleição? Quem vocês acham que vai ter peito para isso? Porque tá difícil, cara. Tá difícil. Defender o Congresso, Joyce Hasselman vai lá. Tu acha que vai estar lá? Com todo o seu jiu-jitsu, judô, capoeira. Kim Kataguiri vai estar lá?
Não. Não? E o Alexandre Pacheco? Frota, cara. Frota, Alexandre Frota vai estar, com certeza. Frota tem que estar, cara. E o Pacheco, vocês acham que vai estar lá na frente do Congresso tentando invadir, impedir a invasão? Tentando invadir, exatamente. Ele vai estar lá na frente do Congresso tentando invadir. Você cometeu um ato falho belíssimo agora, muito bem. Porque eu acho que tá cada vez mais claro que o Bolsonaro em algum momento vai tentar isso quando perder. Ou vocês acham que ele não tem poder pra isso? De tentar uma maluquice dessa? Cara, deixa eu só comentar o que tu falou da empresa auditar, né? Afinal de contas, vai ficar muito feio, né, pro TSE não deixar uma empresa privada qualquer contratada pelo Valdemar mexer no processo eleitoral, né? Pra ela poder concluir aí que não dá pra auditar, porque, obviamente, ela não tem direito de mexer nessa porra. Porque o momento de auditar código já passou, inclusive, né? E, inclusive, ninguém quis participar, né? Ninguém demonstrou interesse em participar nenhum dos partidos. Saiu uma notícia não tem muito tempo, né? E agora ele lança mais essa maluquice, né? Junto com a maluquice de que a votação é pela internet, de que há uma salinha secreta. Existe tanto essa sala secreta que ele só fala nela, né? De tão secreta que ela é. É um completo maluco. Eu acho que ele já tá jogando no randômico, assim, ele já tá, foda-se, vou falar qualquer coisa. A maior parte do tempo, e aí não é racionalidade da minha parte, pode ser pura histeria. Eu acho que ele vai esgotar esse discurso golpista e nada acontece feijoada. Mas, de novo, não sou eu sendo racional, é minha tentativa de fuga da realidade. Porque eu vejo muito blá 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 e pouca ação, sabe? Ele joga uma maluquice e aí, se o Congresso, se as pessoas sustentam a maluquice, ela vai pra frente. Como várias mamadeiras de piroca, como, sei lá, desfile de tanque, darará. Às vezes ele joga a maluquice e a galera afasta, igual um show, sabe? O cara pula do palco, a galera meio, opa, aí eu estabaca no chão e fica por isso mesmo. E eu acho que isso em algum momento vai ficar por isso mesmo. Porque desde o primeiro dia, do dia zero dessa desgraceira, ele tá falando que ele tinha vencido em primeiro turno e meia-noite eu vou te contar como. Meia-noite eu aviso, hein? Próxima história aqui, vou contar como é que eu ganhei no primeiro turno. E nunca rolou. Não vai ser agora. Porque não me parece que ele esteja articulando efetivamente algo. Eu acho que ele tá jogando para as Forças Armadas meio pra quem pegar, leva pra frente esse golpe. Se cair, não caiu. Então, assim, esperando. E meu coração que parece muito, sacou? E é o que tem se falado. Quem quer dar golpe não anuncia golpe. Né? Todo dia, olha aí. E ele viu o que aconteceu na Casa Branca. Terminou com o quê? Tá, com o Biden. Mas com um monte de mané preso. Um monte de mané choramingando que achou que o Trump ia lá dar a mãozinha e agradecer e o Trump não apareceu. Sacou? E assim, se aconteceu isso com o Trump nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Jair Biruliro Bolsonaro. Vou lembrar que o Aécio é vanguarda nisso, de questionar resultado de eleição, né? Aliás, tem só estamos nessa desgraça, a culpa é do Aécio. Eu não canso de lembrar isso. Desde então eu lembro. Quem abriu o portal da desgraça foi Aécio Neves. Nenhum perdão para desgraça. Jamais esquecer. E tem um ponto, eu concordo com a Ana que é pouco provável que quem está ameaçando o golpe desde já vai tentar efetivar isso, mas a tentativa de descreditar o processo eleitoral, ela cumpre outros papéis simbólicos também. Então isso dificulta um pouco a governabilidade depois, porque você vai manter esse discurso. A eleição passou, você mantém o discurso de que aquilo não foi válido, isso segura um eleitorado. Então isso faz parte da sobrevivência política do clã Bolsonaro e do bolsonarismo. Eles, independente do resultado da eleição, eles vão continuar com esse questionamento e isso vai segurar ali um pouco o núcleo duro dos bolsonaristas que vão continuar, né, a acreditar que de alguma maneira todo o sistema está contra eles são antissistêmicos, é por isso que eles não podem se manter nos altos cargos. Isso, para mim, é o que ele está mais buscando nesse momento, porque todos os cenários que a gente consegue prever, ele vai perder a eleição, em todos os cenários. Mas o Congresso vai continuar extremamente conservador e com pautas bolsonaristas. Se o Congresso vai embarcar nesse discurso pós-eleições, isso depende de dinheiro. Você vai conseguir bancar, você vai conseguir pagar parlamentares de direita para continuarem a segurar esse discurso com a gente espera, né, uma vitória retumbante aí do PT nessas eleições. Se não no primeiro turno, com certeza no segundo, né? Mas podem esperar para 2023 esse discursinho, ele vai continuar durante muito tempo, isso vai afetar os debates simbolicamente nos estados e municípios, então a coisa ela se alastra. Ela
não acaba esse descreditar o processo eleitoral, não acaba depois das eleições presidenciais. Vai se arrastar por muitos anos ainda. Não, e sempre lembrando que um regime autocrata ou golpista não favorece ao centrão, que é justamente quem dá base para esse governo, né? Para ele está muito mais confortável do jeito que tá. Então, acho que essa galera na hora H, lá, quando o Bolsonaro reunir seus malucos para tentar alguma coisa, não vai estar do lado. Mas se vai defender a democracia contra essa galera, aí é outra história, né? Mas, assim, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que ele vai tentar alguma coisa depois da derrota. Não sei o que ainda, pra mim ainda não tá muito claro, mas ele vai tentar alguma coisa, assim, muito fora da realidade, estilo Bolsonaro mesmo, e tentar uma última cartada. Cara, eu honestamente já tô torcendo pra ter algumas cenas risíveis do pessoal, sei lá, tentando se vestir com uma vestir de Alexandre búfalo, Garcia, né? Colocar uns chifres assim, imagina essa galera toda com chifre, alguém passando tocando berrante, eles tentando invadir o Congresso Nacional. No mínimo vai ser uma cena divertida, embora seja triste. Acho provável que tenha algum tipo de mobilização assim, alguns milhares de gatos pingados ali, tentando criar confusão. Com Alexandre Garcia na frente, né, cara? Liderando. Com sua medalha no peito. Pô, idoso morre de queda, cuidado aí entrar nesse meio dessa multidão. Ai, meu Deus do céu. Bom, então vamos lá, né? Todos na torcida aqui para que tenhamos um cenário mais alinhado ao da Ana, né? Que ela desenhou aqui pra gente, que é o que todo mundo espera. Rodrigo, quer ler as pesquisas aí, cara? Você que é uma pessoa que gosta bastante. Cara, eu vou passar as pesquisas aqui, as últimas que saíram, mas eu já tô até um pouco mais desanimado com as pesquisas, porque eu não sei, acho que esse pessoal escuta o Midcast e eles escutam a gente reclamando das pesquisas feitas por telefone e pararam de informar. Você pega as pesquisas agora, não tem informação. Peraí, vocês fizeram entrevista, mas como? Foi por telefone? Foi presencial? Vocês mandaram um zap para as pessoas? Vocês mandaram um e-mail e torceram para não cair no spam? De onde está vindo esses números? Então, fico muito curioso. Eu gostaria que as pesquisas elas mantivessem esse tipo de informação. Se as entrevistas foram presenciais ou foram por telefone. Do contrário, fica difícil a gente interpretar esses números. Mas a última pesquisa do IPESC, da XP, ela apontou aqui o Lula com 44%. Então, não muda nada. Não muda nada para o Lula nem para o Bolsonaro, que está ali com seus 30%, 31%. Também não muda nada para o Ciro Gomes, continua com seus 8%. Para o Dória, que a gente não sabe se realmente vai sair candidato ali com seus 3%. Então essa pesquisa ainda mantém os últimos números, né, que saíram. E teve uma pesquisa de opinião também da CNT, que é um pouco mais ampla, né, perguntou muita coisa, inclusive mantém esses mesmos números, tá, gente? Não muda muita coisa não, do que a gente comentou nas anteriores, mas tem umas perguntas engraçadas. Se a pessoa se lembra em quem ela votou na eleição de 2018. E, bom, eleição de 2018, é difícil você imaginar que alguém não vai lembrar em quem votou, mas só 75% das pessoas se lembravam em quem haviam votado em 2018. Sabe por quê? Os outros 25 votaram no Amoedo. Pois é, né? Que ganhou em primeiro turno, inclusive. Mas nunca questionou as urnas eletrônicas. Exatamente, porque ele é uma pessoa que sabe perder. Entendeu? É um democrata, um grande democrata. E continua ali com alto índice, né, de rejeição pro Bolsonaro, da maioria das pessoas que não votariam nele de jeito nenhum. Também tem um índice elevado pro Lula, muita gente não votaria nele, mas ainda é bem menor do que o que aponta pro Bolsonaro. E no caso de um segundo turno, provavelmente vai subir horrores a quantidade de abstenção, porque é muita gente que não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro. E também me deixa curioso, porque, bom, se tem tanta gente que não vota no Lula nem no Bolsonaro, e aparece nesse tipo de pesquisa, por que os outros candidatos não crescem? É uma ótima pergunta. Exatamente, cara. Pra mim é um dos números mais curiosos, assim, isso... Acompanhem, peguem o PDF completo dessa pesquisa da CNT ali, eu acho que tem algumas coisas que elas dificultam a interpretação. Não entendi muito bem esses números. Então, aparentemente, a gente tem ali quase metade do eleitorado, se a gente for contar para um segundo turno, né, que não votaria nem no Lula, nem no Bolsonaro, mas eles não aparecem no primeiro turno, eles simplesmente não existem. Eles não existem, porque o Ciro Gomes continua com 8%. Então, ali, ó, ciristas que ainda estão aqui nos ouvindo, por alguma razão que eu não sei qual, mas que vocês estão aqui nos ouvindo ainda, resolvam esse mistério. Porque, nitidamente, se a gente for contar esse eleitorado, o Ciro tá no segundo turno. Tem alguma coisa errada nessas pesquisas. Parabéns, Rodrigo. Você arrumou um jeito de citar o Ciro nesse episódio, mesmo sem um tópico específico pra ele na pauta, cara. Mas realmente é um mistério, cara. Vai, time! Falando em time.
Puxar aqui agora, né? Porque a capa da revista Time, né? Essa revista aí, dessa revista Time que fala dessa equipe, a grande equipe de divulgação do Lula, que conseguiu comprar uma capa na revista Time, apontando o segundo ato do Lula. Lula retorna agora para se eleger o popularíssimo, o líder mais popular do Brasil vai retornar de acordo com a capa da Time, e isso causou um certo furor, porque não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo a gente teve uma capa fake que circulou nos grupos bolsonaristas e depois foi desmentido, né, que o Bolsonaro teria sido eleito o maior sujeito do ano, a maior figura do ano, e era falsa a capa, mas agora você tem uma capa verdadeira com o Lula na revista Time, falando que ele já retornou, já tá contando como se o Lula tivesse eleito, ele já vem pro seu segundo ato, ele numa foto com a sua gravata da sorte, uma gravata verde, feia, amarelo, branco e preto em listrinhas, gravata da sorte, já apontando que ele tá eleito. E quem liga para a porcaria da revista Time, disse Ricardo Salles que ligava para a porcaria da revista Time algumas semanas atrás, né? Compartilhou a revista, aliás, um belo trabalho de direção de arte do Carluxo, acho um absurdo a gente não falar isso aqui, essa capa fake do Bozo na Time, foi com o uso correto das fontes, né, tamanho adequado, né, perfeito, você pegar assim, a capacidade cognitiva dele e a idade, ficou belíssimo. Cara, pra mim a Ana resumiu a situação. Os bolsonaristas ficaram lá todos com dor de cotovelo porque o Lula tava na capa, sendo que, sei lá, quando o Bolsonaro foi lá pra Rússia, eles ficaram fazendo aquela palhaçada com a revista, com a capa fake, dizendo que ele ia receber o Nobel da Paz e tudo mais. Então, tipo, bizarro demais, cara. Bizarro. Fora que todo ano, quando tem eleição da Time, eles dizem que o Bolsonaro ganhou e ele tá na capa. Fizeram até aquela campanha pra ele ganhar aquela enquete, naquela enquete no site da Time, que, tipo, não serviu de absolutamente nada, e quando a Time fez a reportagem sobre ele, foi pra criticar o Bolsonaro. Então, é isso, cara. Mas tava bonito o Lula na capa, hein, cara. Apesar da gravata que o Diego não gosta, tava bonito ele. Não, assim, parece que essa chamada da Time, ela foi feita para poder irritar realmente os bolsonaristas, os ex-lavajatistas, porque uma das expressões que eles usam é que o Lula volta do exílio político. É claro, é uma expressão, né? Não estava considerando de forma literal que o Lula estava exilado em outro país, por exemplo. Que ele passa por um exílio político que sofreu perseguição, foi preso e o processo retornou e ele passa a estar em liberdade. Tudo isso consta na revista Time. E essa palavra, essa expressão exílio político irritou muito o pessoal. Porque eles retornaram, como assim? Ele foi preso porque cometeu crimes? Como assim ele estava exilado politicamente? Não sei se eles não entenderam a força de expressão ou se eles realmente ainda vão querer bater nessa tecla aí durante as eleições, que chamando Lula de presidiário, né? Como muitos dos RTs bolsonaristas ali ainda querem insistir. Tem que ver que o inglês dessa galera é tipo do Bananinha, né? O inglês dessa galera é o que mandou o Leonardo DiCaprio take care of your parents, né? Porque jogaram no Google Tradutor ali, não colocaram acento do país e virou parents. Então, assim, é esse o nível. Não vamos esperar muito. Mas tem a versão BR dessa matéria da Times, está belíssima. Vamos lá. Antes que o Lula comece a falar besteira e a gente fique puto, né? Porque... na hora de achar lindo ainda. Então, estamos exatamente. Segundos pra falar mal do Lula nesse podcast. Não vejo a hora. Não, então, exatamente essa questão de pegar uma fala, que a fala dele sobre o Zelensky foi muito utilizada justamente pela base bolsonarista, lavajatista, enfim. Quando ele... E mais uma vez, né? Estava certo. Quando ele comenta lá no meio de um contexto da resposta dele que o Zelensky também tem parte de culpa nessa guerra. Que é uma coisa que a gente já comentou que é muito complexa, que a gente já falou várias vezes aqui sobre a questão da guerra na Ucrânia. Mas, Diego, teve uma outra menção ao Lula que você curtiu, né, cara? Cara, teve aí o nosso ouvinte nerdola, que normalmente não é muito bem quisto aqui nesse podcast, a gente costuma falar mal dele quando ele fala mal de qualquer coisa que deixe de ser hipersexualizado, apesar de ser pra criança, mas o ouvinte nerdola ficou feliz aí, vendo a campanha do Lula celebrando o dia do Star Wars, né, o May the 4th, aí mostrando a conta oficial do Lula tweetou uma foto dele segurando um sabre de luz, né, achei ótimo o crédito da foto, que é o fotógrafo dele, o Ricardo Stuckert, né, mais a força, e Lula que é aí um exímio duelista de sabre de luz, que afinal de contas ele conseguiu ser a única pessoa que luta com sabre de luz e só perdeu um dedo, e não uma mão, ou um braço, ou uma perna, como é comum
comum aos praticantes do esporte. Pra você ver aí que Lula Jedi, é realmente Jedi. muito bom, né? Jediíssimo. Aí o Mark Hamill deu RT aí, atenção, né? A força é forte com esse cara aqui, né? The Force Strong with this one, desejando ao Lula tudo de melhor para a sua nobre missão. E aí todos os nerdola bolsonaristas enfiaram nesse momento um sabre de luz no próprio cu e rasgaram, né? Se batendo de despeito, porque aparentemente um negócio que se chamava Aliança Rebelde contra o Império é de esquerda. Quem diria? Cara, eu acho engraçado nas respostas, porque você encontra muito desse pessoal lá exercitando seu inglês pra dizer Marco, você tá destruindo a minha infância, você não conhece esse cara é a mesma coisa que o Bolsonaro. Eu não procurei não, mas assim, eu queria ver se tem alguém fazendo campanha pra outros candidatos, aproveitando a postagem do Mark Hamill, eu não duvido nada. É a cara de cirista isso, hein? Vocês, como sempre, pegando no pé aqui dos ciristas, né, cara? Acho isso um exagero da parte de vocês. Mas ainda falando sobre o Lula, agora esse trecho final do episódio é só Lula e vamos lá. Lula. Teve aí um cerco bolsonarista ao carro dele lá em Campinas, né, que ele tava lá no evento da Unicamp, na hora que ele tava saindo, né, alguns bolsonaristas tentaram cercar o carro dele e tal, e aí ele teve que fazer uso da segurança para poder sair, inclusive os bolsonaristas utilizaram isso, né, para dizer, olha só, o Lula tá com segurança armada, isso é um absurdo, não consegue andar no meio do povo e tudo mais. Mas aí teve essa situação que muitas pessoas entenderam que pode ser um prenúncio do que pode vir a ter ao longo da eleição, né? Mais ações como essa tentando realmente intimidar a campanha do Lula. Lembrando que o Lula, quando estava percorrendo o país antes de ser preso, né, deram um tiro no ônibus dele, né? Tava fazendo campanha. Então, esse é o nível da coisa. E aí o próximo tópico eu deixo pro Rodrigo. Teve uma cena, logo depois do anúncio oficial da candidatura do Lula e do Geraldo Alckmin, que é uma manifestação espontânea. Pré-candidatura. Um pouquinho depois do anúncio da futura vitória do Lula e do Geraldo Alckmin, que é uma manifestação espontânea no Shopping Vitória, aqui na capital. Vitorinha, que é um dos shoppings mais frequentados aqui, uma manifestação espontânea de muita gente comemorando, fazendo, né, uma gritaria danada, pessoal muito feliz, o que chama bastante atenção. Tudo bem, Shopping Vitória aqui não é frequentado só pelas pessoas de Vitória, é gente da grande Vitória toda, então é uma área de grande circulação. Mas o Espírito Santo, de modo geral, é um estado que nas últimas eleições votou em peso para o Jair Bolsonaro, é um estado que tem seu histórico de antipetismo, muito difícil você eleger petistas aqui no estado, embora você tenha também uma base forte, uma militância forte do PT aqui no Espírito Santo. Mas os números, eles sempre foram difíceis pra gente. Então, você observar uma manifestação espontânea no shopping mais frequentado aqui do estado é significativo. Mas eu falei do lançamento da pré-candidatura, Diego. O lançamento da pré-candidatura foi uma grande levada do pré-candidato à vice-presidência também, né, o Geraldo Alckmin, usando de todo o seu bom humor, toda a sua verve, todo o seu carisma, para poder ler uma piada sobre o prato Lula com chuchu. Eu admito que eu gostei, porque era o Geraldo Alckmin tentando fazer uma piada, mas sem qualquer expressão facial. Não tentou se transformar numa outra pessoa que faria com que aquilo soasse muito ridículo. Soou só engraçado. Eu acho que aí cumpre a missão, né, do Geraldo Alckmin tentando fazer uma piada, tentando ter carisma. Mas vocês acompanharam o discurso na íntegra aí do lançamento da pré-candidatura do Lula e do Alckmin? Cara, eu tinha muito medo do Geraldo jogar um balde de água fria nas coisas, sabe? Porque assim, essa brincadeira do Lula com Chu não é pra esquerda se emocionar, não. Vocês parem. Galera aí felizona no Twitter. Isso aí é aceno pra direita. Deixa com eles. Vocês não esqueçam que é Geraldo Alckmin. Pelo amor de Deus. Tão doido. E eu tinha medo disso ser muito forte. Por exemplo, sei lá, você pegar a galera que num ato desse vaiasse o Geraldo Alckmin. Que eu acho que eu tiro no pé, mas era muito provável, sabe? Que acontecesse. Mas eu fiquei... Ele cuidou de, curiosamente, pegar Covid na semana pra... Né, foi, ó, porque burro ele não é, né? Ele é um monte de burro, ele não é. Mas eu gostei muito do clima, porque, né, quem cresceu aí na década de 90, dos anos 80, finalzinho de 80 ali, que você pega, né, de 89 pra cá, que começou a ter eleição, o que sempre destacou nas campanhas Lula foi o clima. Eu acho que eu já falei disso aqui outras vezes, que as campanhas estão prontas, a galera tá usando campanha de todas as eleições passadas,
identidade visual, jingle, não sei o quê. Inclusive, né, o famoso Lula lá foi meio que repaginado e tal. Tá pronta, porque são campanhas que marcaram e eu acho que eles conseguiram trazer, sabe, essa vibe boa. Eu não tava acompanhando desde o início e as pessoas começaram, e não foi nenhum movimento de Twitter, as pessoas começaram a mandar, sei lá, no WhatsApp, no Telegram. Caramba! Nossa, já tô chorando. Gente, vocês estão falando de quê? E vê. Então, eu acho que isso mobilizou os sentimentos, sabe? Mobilizou as paixões. Porque de paixão mobilizada, de desespero, desgraça, a gente tem já, né? Há alguns anos, assim, digamos que desde a eleição da Dilma. Mas eu acho que conseguiu mobilizar umas paixões boas. Tô contente. Eu acho que as pessoas perderam o medo de falar do Lula na rua. Eu tenho percebido isso aqui em Brasília, que é um lugar que, né, fica meio... É o que o Rodrigo falou, que aconteceu também, de você, no dia da eleição, você sair meio assim, meio, porra, vão me arrancar um braço aqui. E do tempo todo, você ficar meio sigiando, porque teve tia loucaça aqui que agrediu cachorro na porta de mercado de bairro, porque o cachorro tinha uma coleira vermelha. Esse tipo de sandice tava rolando muito aqui. E agora, desde então, não teve um momento que eu saí na rua que eu não vi alguém cantando Lula lá, ou assobiando, ou brincando. E aí, sei lá, no ônibus, e aí, Lula lá, um cara falando com o outro. Então eu acho que deu uma mobilizada boa nas paixões, assim, sabe? No clima. Eu fiquei bem satisfeita. Achei bem emocionante, né? Porque marketing é essa desgraça. Vai te fazer chorar, vai te fazer achar ódio. Mas vocês cuidado com o Geraldo, tá? Então, só um comentário rápido em relação ao que a Ana falou, que eu não vi uma movimentação dessa em um ato, vamos dizer assim, positivo, no caso, não só pro Lula e pro PT, mas pra esquerda, né, de uma forma geral, desde que o Lula foi solto, que não tinha uma movimentação assim tão emocionada, e realmente isso aconteceu, né? E realmente, sim, o vídeo do jingle ficou muito bom, né? Essa repaginada, e essa emoção toda, né? Esse evento, com a participação de Geraldo Alckmin, isso que é a maior ironia do destino, né? Que é, sei lá, 2, 3 anos estava tendo essa comoção por conta da soltura do Lula, e agora novamente com a participação do Alckmin. Não por causa dele, mas enfim, vocês entenderam. E teve também uma situação que eu achei interessante, foi um vídeo que eles soltaram logo em seguida, que teve o evento, que circulou bastante nas redes sociais, né, comparando, né, botava de um lado como seria o Brasil com o Bolsonaro e o Brasil, né, para quem votaria no Lula. E já foi o primeiro vídeo depois da troca do comando da comunicação da campanha, da pré-campanha do PT, que a gente comentou aqui uns episódios atrás. Por esse vídeo, parece, né, muito inicialmente, parece que a gente tenha uma melhora, né, no que a gente sempre criticou aqui no PT, que foi a comunicação. Vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas esse vídeo que eles fizeram foi muito bom. Como a Ana disse, marketing é uma desgraça, né, mas foi muito bem feito, assim, fugiu do padrão que o PT vinha utilizando ultimamente. Eu só achei muito feio a logo Vamos Juntos pelo Brasil, uma misturada de cor, vermelho. Cara, eu achei bem Romero Brito, né? Mas gostei do Lula ter colocado a bandeira do Brasil atrás dele lá no telão. Meio estranho botar uma bandeira do Brasil em cima de um telão com bandeira, mas gostei da tentativa de estética meio tosca ali, achei isso bom. Mas e meteram uma oração de São Francisco, né? Right in the feelings. Quem não chora não tem coração ali, vendo aquele vídeo. Mas, cara, essa estética bagunçada aí do Vamos Juntos, a galera lembrou daquela logo do governo federal, quando ele era presidente, né? Aquele Brasil, que era todo misturado também. Não sei se vocês lembram. Não lembro não, cara. Deixa eu ver aqui. Brasil, um país de todos? Vamos ver aqui. Era uma... verdade, pode crer. Assim. Pode crer. Mas o Brasil, um país de todos... Era do governo já, né? Não era campanha. Então tem isso de você tirar o vermelho quando o PT era governo. Achei que essa misturada aí foi meio para descaracterizar, que é o famoso abaixa a bandeira, né? Quando você tem algum movimento esquerdo nas coisas. Mas vermelho não e tal. Mas tem um pedaço da esquerda, e eu falo isso porque minha mãe é dessa galera que é meio saudosista da bandeira, sabe? Eles se sentem mal de não pode usar a bandeira, eles têm essa identificação que a nossa geração não tem muito bandeira. E eu acho que ele fala com essa galera aí, ou com a galera que não quer assumir o vermelho, com o eleitorado do Alckmin, né? De, tá bom, a gente põe um coraçãozinho, o resto é rosa. Então, assim, esteticamente bem Brasil. Aquela coisa de subúrbio, o meu ladinho subúrbio ficou feliz.
com a bregueira do negócio. Eu tendo a concordar, eu acho que a gente pode pegar tudo é nosso e nada é dele. Então, se a gente pega, eles usaram essas estéticas toscas, vamos pegar isso pra gente. Uhum. Pode fazer melhor, pode usar esse tosco de modo melhor. E gosto das peças de campanha que emocionam. Eu acredito que esse é um dos principais caminhos, assim, porque a gente no núcleo tuiteiro, a gente que faz parte do núcleo tuiteiro, a gente muitas vezes fica com a percepção de que tudo se resolve na graça, na piadola e no ódio. Raiva. Eu tenho que partir de comunicação ultraviolenta, que eu adoro. Eu sou aqui um partidário da comunicação ultraviolenta e fazer piada com tudo e ser sarcástico e ser irônico, mas isso não funciona pra muita gente. A gente tem que conseguir produzir material que emociona. Quando você produz material que emociona, até a tuiteira, a Ana falou aqui, ela se emociona com aquilo. Então o tuiteiro, ele é chorão também. Aí você consegue abraçar todos os públicos. Produz um material, um vídeo que a pessoa vai assistir aquilo ali, cara, e ela vai se emocionar, ela vai comprar aquilo, ela tá envolvida com a novela. Aí você tem uma narrativa interessante pra poder passar para as pessoas, enquanto a piadola, o tirar sarro, a ironia, o sarcasmo, ele te pega só no momento, e ele precisa ser alimentado constantemente. Se você não fica criando fatos para que você produza novos tweets, você produza novas postagens, em algum momento essa aderência se acaba, e isso para mim vai ser uma das falhas da campanha do Jair Bolsonaro. Sobrou a piadola, sobrou o tirar sarro. Eles estão tentando resgatar o Bolsonaro zoeiro de 2012, 2013 para frente, que é onde ele brotou, só que isso hoje em dia talvez não funcione. O país, ele tá triste, o país, ele é terra arrasada, e você conseguir lidar com essas emoções, representar essas emoções numa campanha, eu acho que é o que a gente vai ter de melhor no momento. Então, não é, a gente quer que o país, ele volte a ser feliz de novo. E aí tava talvez uma falha anterior na campanha do Lula. Você quer que o país volte a ser feliz e você faz campanhas de alegria, só que as pessoas, elas não estão alegres, elas não estão felizes, então elas não se veem representadas naquela campanha. As pessoas, elas vão se emocionar sim porque elas estão tristes, porque elas querem poder sonhar de novo e ter a expectativa de realizar os seus sonhos, e se você consegue colocar isso na tela, você consegue colocar isso na campanha, e isso finca raiz nas pessoas. É isso que eu quero poder voltar a sonhar com a confiança de que os meus sonhos, eles vão ser realizados. O momento que o Martinho da Vila entra no jingle e fala sem medo de ser feliz, curou 80% das dores do coração do brasileiro. Sim. O Rodrigo, pra mim, acho que tocou na palavra-chave, cara, sonho. Acho que é uma tecla que a campanha, pra ter êxito, vai ter que usar bastante, porque é isso, cara. O Rodrigo resumiu muito bem, que é um sentimento de todo mundo. E aí, tipo, puxar um pouco de emoção positiva no meio de toda essa desgraça vão ser dois contrapontos, né? As campanhas, eu acho que vai ter muito essa oposição entre um chamado à esperança, ao sonho, e um chamado ao puro ódio, né? Ao ódio ao outro, ódio ao comunismo, ódio a uma série de coisas. E a outra pegada que eu acho que tem que ser muito explorada já é o completo oposto do campo do sonho, que é o campo material mesmo, da comida no prato, né? Então, atacando essas duas frentes, eu acho que a campanha de comunicação tem tudo para dar certo, porque o Bolsonaro não vai ter nada de factível assim, para apresentar no campo material. Ele vai dizer, eu fiz o auxílio emergencial, mas aí a galera que lá sei lá, quando começou a ser pago, agosto de 2020, julho de 2020, ainda comprava, sei lá, metade de uma cesta básica com R$400, agora não compra porra nenhuma. Então o próprio ganho eleitoral que ele teria advindo do auxílio emergencial, que o Congresso até tornou permanente, né, que a gente aumentou na semana retrasada ou passada, não sei, isso já vai ser diluído na inflação que ele mesmo tá provocando, né? Então, no momento que você lembrar, acho que não só a gente tem muito do meme da picanha, né, mas se você voltar pro básico mesmo, do arroz com feijão, do fome zero, de todo aquele processo, o povo vai lembrar disso muito rápido. E aí o eleitorado do Bolsonaro, que ainda pegava um pouco do eleitorado jovem, zoeiro da internet, talvez essa molecada consiga ver, né, na mudança aí de postura da galera mais velha, que todo mundo tá sentindo que a condição de vida tá deteriorando, né? Não tem como alguém não estar sentindo. Então eu acho que essa mudança de chave tem sido muito boa e vai ficar, né? A gente vem falando, desde quando o Ciro resolveu virar o Bolsonaro de 2018 em 2020, a gente vem falando que na próxima eleição a comunicação seria diferente, e agora eu acho que a gente vem dar esses dois tons muito diferentes da comunicação, dos dois candidatos que vão disputar de fato. Lembrando que o governo Bolsonaro, né, o fungo presidencial,
vai ser o primeiro presidente da República desde a criação do Plano Real que vai terminar o mandato com um salário mínimo, com um poder de compra menor do que quando iniciou o governo, que é uma das coisas também que a campanha do Lula tem que bater bastante, né, cara? Acho que foi até na pesquisa CNT, dizia, né, que inflação e emprego, se eu não estou enganado, eram os principais temas que as pessoas mais comentavam na hora de responder, né, as principais preocupações. Então, realmente, provavelmente deve ser um foco que vai ser utilizado. Mais alguma coisa? Mais um relato de emoção com o jingle Lula lá? Nada? Meu sonho, gente, falando em sonho, meu sonho é que a gente possa, num futuro próximo, poder atirar tomate no Bolsonaro. E isso vai ser um sinal de que a economia melhorou. Exatamente. É isso, cara. Não mais nada. Então, já que ninguém tem mais nada, chegamos ao final do episódio. Vamos agora para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Deixa eu começar aqui pela @NianMaclear. Hoje queria pedir um salve muito especial para a Júlia Matos, @IaHolly, porque faz um tempão que eu não peço salve para essa linda que eu amo muito. E um beijo, um cheiro para todos da bancada. Beijo aí para NianMaclear, para Júlia Matos, que já gravou algumas vezes aqui com a gente. Saudade, Júlia. Vamos seguir aqui. Triangular Prata, um salve para todos nessa semana cheia de loucura e gostaria de pedir um abraço, um feliz aniversário, pois ele caiu bem no dia da gravação. Olha aí, ó, hoje, no dia que estamos gravando, é aniversário de Triangular Prata. Vamos então cantar aqui no 3, 2, 1. Parabéns. 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 Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns. @Pequipodre, um salve pra todo mundo do Midcast, principalmente pra Adi, a pessoa mais bonita da podosfera. Mando um salve aqui pra Tocantins. Eu não comentei sobre a Adi Ferreira aqui durante o episódio, porque pode ser que ela apareça aqui, então fica aí ouvindo até o final, ouvindo. @Mulherando, mando um salve pra @is_tá, que acho que é a Thaís Estranha, né, que é nosso ouvinte assíduo aqui também, então um salve pra Thaís. @GuHenrique87, abraço a todos que fazem o Lhama, olha só, rapaz, LhamaCast, mandem um salve pra mim, que escuto vocês desde a época em que o Vitor era menos calvo. É esculhambação, né, cara, o host, porra, lembra da calvície. Menos calvo. A Ad não veio, mas mandou representante. Exatamente, cara. E aí, Rodrigo, LhamaCast, cara? Pô, próxima gravação aí, o mínimo que eu espero é todo mundo vestindo a sua fantasia de lhama, tirar aquele belo print para as pessoas acompanharem o LhamaCast, todo mundo vestido de lhama. @Rafael Lobate, um beijo pra toda a bancada sem medo de ser feliz. Só não sei se o Rodrigo vai reconhecer esse sentimento. A parte são muitos sentimentos, sem medo, também não sei, não tô acostumado com isso não. O Jornal Ataque pediu um salve pro Jornal Ataque, um abraço pra todos dessa bancada maravilhinda. Hoje estamos especialmente lindos aqui, falando do Lula. Denis Almeida pediu pra mandar um salve pra todos nós. Estamos torcendo pela reconciliação de Adi e Lhama. As tretas dos 2 últimos episódios. Aliás, né? Um de cada Repararam, vez agora. né, que Adi não está aqui. E Rodrigo não estava no outro. Né? Adi treta comigo, depois Adi treta com o Rodrigo. Houve até boatos que houve até uma tentativa de divórcio hoje, mas foi unanimemente recusada. A conciliação, é o podcast da conciliação. E ele quer tranquilizar o garoto do Quicão, Diego, pois o presidente Figueiredo não tem nada a ver com Milico, e sim com o primeiro presidente da província do Amazonas. Qual a chance de não ser, né? João Batista Figueiredo Tenreiro Aranha. Em 81, quando o município foi criado, o traste presidencial ainda era vivo, e infelizmente também presidente. Isso seria contra a lei, como se ele se importasse. Danilo FM... Me tranquilizou, não só pra comentar, me tranquilizou, porque eu tinha esquecido do Tenreiro Aranha, porque aqui a gente chama ele mais de Tenreiro Aranha do que a parte do João Batista de Figueiredo, que a gente prefere não comentar muito. Porque é um nome que foi pro lixo, né? É igual o sobrenome Castelo Branco, foi pro lixo, assim, não usa. Em breve o Guedes também, tô lascada. Danilo FM, um salve a todos e que a paz esteja selada entre Adi e Rodrigo. Galera preocupadíssima. Gente, vamos esperar próximos episódios, assim. O que eu posso dizer é que
que a Ad não está aqui, eu estou. Hoje talvez a gente tenha que ter chamado o jurídico, vocês não sabem o que acontece no grupo de edição do programa, mas eu também tô aqui na torcida. Eu posso fazer pedidos de desculpa quando eu aceito pedidos de desculpa. Bastidores estão movimentadíssimos, vocês nem imaginam. Clima tenso. Clima tenso nos bastidores aqui. E Rodrigo Basso quer mandar um salve para o Denis Almeida, uma das melhores pessoas que essa rede me apresentou. Um salve para sua companheira e seus gatinhos. Um salve para gatinhos. Com certeza uma pessoa ótima, uma pessoa que mais de um gato. Muitos gatos, gato. @ô minha filha disse, um abraço para a bancada mais maravilhosa desse país, exclamação. Queria pedir pro @garoto do Quicão me desejar sorte na seleção de trabalho que tô fazendo, porque se eu passar, eu vou morar na terra dele, não na mesma cidade, mas no mesmo estado pequeno, então vocês devem se encontrar, né, Gil? Com toda certeza, nada que de 8 a 22 dias de barco não resolva. Mas boa sorte aí na sua seleção, que você passe no emprego, porque não sei no que você trabalha, mas surpreendentemente aqui paga bem para algumas categorias de profissão aí. Sendo um emprego digno, então sempre na torcida. @Jofre_Lucas diz, quero mandar um salve para minha mãe, Caríntia, que começou a ouvir o podcast agora, meus pêsames. Mas seja bem-vinda, espero que você nos suporte. Não só o nosso podcast, como podcasters em geral, né? Olha aí. É um vício, cara, é um vício. Depois que a pessoa entra nessa, daqui a pouco ela tá gravando podcast também, deixa o aviso. @Rosematos18, nossa querida civil insignificante, disse, só vi agora, será que dá tempo? Deu tempo. Salve pra toda a bancada, a Jinx manda lambejos, Jinx, uma gatinha ruiva, tem foto no post, gente, vai lá apreciar a foto da Jinx com a sua expressão de seriedade, te julgando. Inclusive você, ouvinte, que não clica aí no link dos salves e não vai lá ver as fotinhas de bichinho, você tá perdendo conteúdo de altíssima qualidade. Seguindo aqui, a nossa queridíssima Lele Riso pergunta, meu vizinho voltou, seu desertor. Olha aí, cara, acusando o Rodrigo Hipólito de desertar daqui do podcast, mas ele voltou, até animado com a eleição de Lula. Eu descobri que é impossível pedir demissão do Midcast. É isso aí. Tá lá no contrato assinado lá que não tem a parte de pedir demissão. Melhor é a cara de Ana Raíssa ouvindo isso agora, né? Que acabou de assinar o contrato já sabendo que é para todo o sempre. Malditas letras miúdas. @SouzaLéo. Eita, acho que dessa vez deu tempo. Deu. Quero mandar um salve pra mim. Olha aí, um alto salve, né? Já que amanhã começam minhas férias. Muito bem. Faltou mandar um beijo pra essa bancada que me traz alegria e raiva ao mesmo tempo. Olha, a alegria a gente traz porque quer, a raiva porque é obrigado, tá bom? E vamos, assim, estabelecer aqui que o autossalve é um salve-me. Então você pode pedir um salve-me na próxima vez. Um salve-se quem puder, inclusive, né? O @e_oak. Só queria dizer que o fandom de Ad News é o maior por razões de ele ser fodaticamente maravilhoso. Mas quero deixar registrado que sinto muita falta do Lhama na Lama quando ele não está presente. Tá a rasgação de seda. Tá a rasgação de seda esse salve eles se alternam, pra todo mundo ficar feliz. Uma semana a polarização atingiu. E assim, gente, exatamente. Só pelas reações de vocês, se Ad e eu a gente não tiver brigado, a gente vai fingir daqui pra frente, porque teve repercussão, e o que importa é isso. Falem mal, falem bem, mas falem de nós. E pra encerrar aqui, só Guilherme Nakagawa. Primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Um salve pra toda a bancada que sempre me entristece aqui no Japão, falando do governo do Tinhoso, e lambeijos do Pacotinho que eu não cliquei aqui pra ver se é um gatinho ou um cachorrinho, mas eu sei que é um pacotinho fofo, que já é o que importa. E meus pêsames, Guilherme, por ter que, aturar a gente te entristecendo. O Pacotinho tá julgando com mais força do que a Jinx, inclusive. Cara, nesse pedido de salve tem um detalhe importante, porque agora a gente acabou de ter certeza que o Midcast deu a volta ao mundo. Olha aí. Exatamente. Nós estamos presentes em todas as regiões do globo. Você pode ouvir o Midcast em qualquer parte do planeta. E se entristecer também em qualquer parte do planeta. Isso aí que é o melhor, né, cara? É o
midcast de Tóquio até fé. Isso aí. Bom, vamos lá então. Dicas culturais. Deixa eu começar aqui. Eu quero indicar a série Noite Adentro. Acho que foi semana passada eu indiquei a série O Submarino. E depois que eu terminei de assistir, eu descobri que ela é um spin-off de uma série belga chamada Noite Adentro, que eu já terminei a primeira temporada, achei muito boa, bem interessante. Então fica aí a recomendação para quem por acaso se interessou em em assistir o Submarino. Na semana passada, Noite Adentro tem ali, né, na verdade é o mesmo evento catastrófico global, só que por um outro ângulo, né, uma outra perspectiva. Muito bom. Bom, agora você vai me fazer assistir o Submarino, porque eu gostei das temporadas de Noite Adentro. A segunda é boa também? Sim, eu gostei bastante. Não sabia que o Submarino era o spin-off. Só que o Submarino é uma série turca, mas é um spin-off. Só que em vez de estar no avião, estão no submarino. Pô, agora eu vou colocar na listinha aqui. Mas... E aí você pode esperar as próximas temporadas, né? Carro, moto, jet ski e vários outros meios de transporte. Balão, Zeppelin, né, cara? Fazer a temporada do Zeppelin. Mas continuando aqui em séries, eu vou indicar uma série também que saiu a primeira temporada agora no HBO, mas vocês devem encontrar aí em alguns acidentes de caminhão pela internet, caso vocês não tenham o HBO, que é a Nossa Bandeira é a Morte, Our Flag Means Death, que é uma série que tem produção ali do Taika Waititi, que tá na série também fazendo o Pirata Barba Negra. Achei que ele fazia o Weintraub e era sobre o governo Bolsonaro. A série, tá bom. Não faz isso, cara, porque essa série ela é muito divertida e emocionante. Aí só tem como que essa série me ganhou? Como que me venderam essa série? A Lana chegou pra mim e falou, então, tem uma série que a gente vai assistir e eu só te digo só te digo duas coisas. Taika Waititi e Piratas Gays. Não preciso de mais nada. Assistindo agora, nesse momento, estou ligando. Isso é o suficiente. A série é perfeita, cara, perfeita do começo ao fim. E isso agora eu vou ter que assistir a próxima temporada também. Quando lançar não vai ter jeito. E o podcast que eu indico essa semana é o Jane. Isso não é romântico? Vou ler a descrição do podcast aqui pra vocês. Uma piauiense e uma mineira falando sem parar com os melhores sotaques do Brasil sobre romances, livros, filmes, séries e vida real também, por que não? Aqui nós partimos da premissa de que Orgulho e Preconceito é a melhor história de amor de todos os tempos, seria super cômico se não fosse por muitas páginas trágicas. Se você concorda, então vem com a gente e que Jane Austen nos abençoe. Tenho a indicação de sempre, que é o meu outro podcast, o Suposta Leitura, que eu faço com o Lucas Mota. A gente fala de literatura, um episódio a cada 15 dias. Tem uma galera que me escutou aqui, foi me escutar lá e já mandou mensagem. Faça isso. Vocês podem ver um pouquinho do trabalho que a gente já tem feito lá há 3 anos, poucos anos. Então é Suposta Leitura, todas as redes. Todas, quando a gente fala todas, são as vivas, né? Então assim, é Facebook? Não. É Twitter, Instagram, Telegram. Vou indicar um episódio do Anticast, que é um episódio de setembro de 2018, que é uma entrevista de 3 horas do Lula, pra quem tá aí no barquinho da nostalgia, que eles fizeram numa parceria com a Boitempo, com a editora Boitempo, que fez uma entrevista tem um material de 10 horas de entrevista com o Lula sobre, né, o processo, e lançaram um livro que também fica de indicação, que chama A Verdade Vencerá, e 3 horas dessas 10 horas de áudio viraram esse episódio do Anticast. Ele tem a apresentação do Ivan Mizanzuki, maravilhoso Mizanzuki, e neste episódio o Lula discorre sobre várias coisas, desde eleição e reeleição de Dilma, a todo o processo, né, dele, assim, enquanto construção política e de político e tal, passando por suas bases sindicais, governo, tal. Você pensa assim, 3 horas é muito tempo ouvindo Lula. Não é, você nem vê passar, você vê, e é, assim, 1/3 de um xadrez verbal que vocês assistem, que vocês escutem, né? Mano, então, é muito bom. É de 2018, mas eu acho que é outra coisa que pode, assim, dá pra ouvir de novo quem já ouviu. E poucas pessoas, assim, aproveitando a vibe, né, de puxar saco, poucos políticos, eu diria, conhecem o Brasil também. E ele fala coisas importantes lá. Então, se você quiser ler, tem o livro. Se você quiser ouvir, tem esse episódio do Anticast, que é o 352. Esse continua sendo um erro de comunicação da campanha do Lula, de ficar indo nesses podcasts pequenos e sem audiência, né? Em vez de vir aqui no Midcast dar a sua entrevista. Estamos aqui só esperando o Lula. Tem que falar com a Janja. Falar com a Janja, chega nele. Mas agora tem que esperar passar a eleição, porque é aquilo. Se a gente entrevistar um pré-candidato, a gente tem que aceitar o pedido de entrevista de todos os outros. Foda-se. Pré ainda não tá valendo, não. Pré, tem até junho. Olha, até Lula, hein? Não insista, Lula, senão
a gente assiste. Ó, antes do Diego, se ele for dar alguma indicação ali, eu esqueci de falar nessas últimas semanas, inclusive porque o meu faltei, né? Mas eu participei de um episódio muito bom do Horrorizadas Podcast, que é um podcast sobre filmes de terror da Isabelle e da Monique. Falei no episódio sobre The Devil's Doorway, um título pessimamente traduzido como A Maldição da Freira, mas foi um filme bem divertido de assistir, então tá linkado aqui também pra quem gosta de filmes de terror, a gente analisando esse filme. Podcast Horrorizadas, pra mim, aí um dos melhores, se não o melhor podcast sobre filmes de terror brasileiro. Elas arrasam. Cada filme que eu descubro lá a partir desse podcast é uma loucura, cara. É só filmaço que vocês podem encontrar, que foge muito dos filmes de maior sucesso, né, do mainstream. Então fica também como indicação Horrorizadas e esse episódio do qual eu participei. Excelente. Chegamos então ao final do episódio. O Diego não tem indicações. Caro amigo ouvinte que ficou até aqui, depois diga lá no Twitter pra quem esse episódio do Midcast mais rasgou seda. Rodrigo Hipólito ou Lula? Porque, né, tivemos aí de todas as formas aí pra deixar o Rodrigo constrangido, que ele não gosta desse tipo de coisa. Fechamos aqui esse nosso episódio. Valeu, Ana. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo, por mais uma semana. Valeu, Adi, por não ter mandado salve pra gente enquanto não participou aqui do episódio. Beijo pra você também. E até a próxima semana. Mágoa, né, gente? Pelo amor de Deus. Hashtag mágoa. Fiquem com essa mágoa galera. pra semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Achou que o episódio ia ser só amor, achou errado. Tchau, tchau, gente. Salve, Adi!